De um lado temos Shai Gilgeous-Alexander, que não só é o cestinha dessa temporada, como é o líder do melhor elenco da história do Oklahoma City Thunder e responsável por esse ser o 7º time da história da NBA a vencer 68 jogos ou mais, com chances altíssimas de ser campeão. Na mesma temporada que o Nikola Jokic não só vira o primeiro pivô da história com triplo-duplo de média, como ainda tem se mantido altamente valioso para o Nuggets ter ido para esses playoffs e pode ser o 6º jogador na história a ter 4 ou mais MVPs, que ele já teria se o Kendrick Perkins não tivesse falado mundialmente que seria racismo se ele vencesse o MVP quando o Joel Embiid venceu. E aqui eu tenho muitos pontos para falar nesse vídeo de hoje, porque esse é um tópico delicado para falar de MVP. Ao mesmo tempo que eu deixo claro, para mim o MVP deveria ser o Nikola Jokic, porque o Jokic fora do Denver é muito mais impactante do que o Shai fora do Thunder, principalmente agora que o elenco tá fechado, completinho. Existem várias estatísticas menores que pesam bastante na questão de votação, que também mostram que talvez o Shai mereça mais do que o Jokic na verdade. Porém, o mais impressionante da corrida de MVP dessa vez é que os dois estão muito perto um do outro. Enquanto o Shai tá no topo de uma lista, o Jokic tá no top 3 ou no top 5, e quando é o Jokic que tá liderando essa lista, o Shai aparece pelo menos no top 10. E pra você que tá caindo de paraquedas na questão como é que tá a premiação, a final será feita entre o Shai, o Jokic e impressionantemente o Giannis, porque eu não sei quanto a vocês pelo menos, mas pra mim eu só ouvi as pessoas falarem Shai e Jokic, Shai e Jokic. Eu por um momento até esqueci que são 3 finalistas na votação. Outros nomes notáveis que chegaram no top 10 antes do top 3 ser fechado, temos o Jason Tatum que bateu na trave, mas eu não sei quanto a vocês, eu tenho a percepção que mesmo quando ele dominar em uma partida, pouco é falado sobre ele. Karl Anthony Towns, que eu não estou vendo o jogo do Knicks, qualquer coisa incomoda o Guibeira, mas pelo que eu tô entendendo, ele tá fazendo uma boa diferença, ou pelo menos tá muito diferente jogando pra melhor no Knicks. E o LeBron James, que com mais de 40 anos, agora com a ajuda do Luka nem tanto, teve que carregar o time do Lakers e ficou em 8º lugar. Seria muito zica ver o LeBron James com mais de 40 anos entrando no top 3, sendo que ele já tá com idade pra ter se aposentado já da NBA. E a última coisa que eu quero repassar antes de falar especificamente do Shai e do Jokic é só mostrar os números do Giannis, que nessa temporada fez 30 pontos, 12 rebotes e 6 assistências por partida, que são números absurdamente bons e números, né, decentes para concorrer ao MVP. Mas o Giannis é um jogador gigantesco, é bizarro como ninguém, pelo menos eu não vi, tá, gente, comentando sobre ele possivelmente ganhar o MVP. O Jokic foi tão absurdo e o Shai ofensivamente está tão diferenciado, assim como toda essa equipe do Thunder, que o Giannis provavelmente foi esquecido na conversa de MVP. E aí, pra vocês que estão de primeira viagem acompanhando a NBA, quero falar pra vocês que não tem data exata dos prêmios saírem, tá? O pessoal fala tipo assim, vai ter o MVP, e aí quando tem, a gente fica sabendo. Então os prêmios que a gente já tem é do 6º homem do ano até esse o Russell Awards, que eu vou ser sincero, eu não sabia nem que tinha esse Clutch Player Russell Awards. E só temos as datas do novato do ano e o melhor jogo, o Most Improved. E por último vai ser o do MVP, que a gente vai descobrir quem vai vencer, mas não tem nem data que vai acontecer ainda. A única certeza é que vai ser agora durante os playoffs e vai ser antes das finais. Eu lembro que quando o Jokic ganhou o MVP e a gente do Suns atropelou o Denver Nuggets, época que ainda era bom torcer pro Suns, o Jokic tinha sido anunciado MVP na rodada anterior. Talvez ele seja anunciado ainda nessa primeira rodada dos playoffs, se tiver alguma série de 6 ou 7 jogos, enfim. E aí, pra gente começar o debate sobre quem realmente merece mais ou quem vai levar, eu quero passar primeiro individualmente sobre a estatística de cada um, que a gente vai ver ao longo desse vídeo que talvez não seja o que mais pese. Então, líder de pontos é o Shai Gilgeous-Alexander com quase 33 pontos por jogo, sendo que o Jokic tá quase na casa dos 30 em 3º lugar. Em mais rebotes por jogo, o Jokic quase fez 13 e por 2 praticamente não ficou líder no lugar do Sabonis. Isso daqui é tipo, em 82 jogos são bastante rebote de diferença, mas foi bem na trave. Assistências, o Jokic também bateu na trave em ser líder, e no aspecto defensivo, por roubos de bola, o Jokic tá em 2º e o Gilgeous-Alexander tá quase empatado com o Jokic, que eles estão bem próximo nessa estatística. O Gilson realmente foi bem diferenciado nessa questão de roubo de bola. E aí, indo direto para a estatística mais absurda que eu acho que a gente pode falar aqui, em relação aos triplos duplos, que enquanto o segundo lugar ficou com 11, que foi justamente o Antetokounmpo, que era o top 3 do MVP, Jokic teve 34, 20...
e 3 a mais que o segundo lugar. Isso é muita coisa. E aí, junto com essa temporada, o Jokic se uniu a uma lista restrita que só tem 3 jogadores na história. Jokic sendo o primeiro pivô da história com médias de triplo-duplo, porque os outros 2 eram guards, então não é à toa que ele é o primeiro pivô, só teve 3, ele é o terceiro. Oscar Robertson, que era o gênio do triplo-duplo da história da NBA, ninguém acreditava que isso poderia ser quebrado. Até apareceu um cara chamado Russell Westbrook, que fez isso 4 vezes na carreira, em 4 temporadas diferentes. E é interessante pensar que dos 3 da história da NBA, com a estatística mais rara de se ter, 2 deles estão jogando na NBA e hoje 2 deles estão no mesmo time. Russell Westbrook realmente, em um tempo da sua carreira, foi completamente diferenciado. E aí a gente segue por ponto alto desse vídeo, que é o que eu quero debater com vocês, minha opinião, e saber a opinião de vocês, que é a questão das estatísticas, tanto do Shai quanto do Jokic. Passando um geral nas estatísticas, então, o Shai teve quase 33 pontos por partida, 5 rebotes e 6 assistências. Enquanto o Jokic quase encostou no Shai, com 30 pontos por partida, porém atropelou na questão de rebotes com quase 13 e dominou assistências com quase 10. Quero lembrar que o Jokic não foi líder de nada em estatísticas gerais, além de ser a questão de líderes em triplo-duplo que ele amassou. E o Shai não só liderou pontos por partida, como ele vai ser o cestinha dessa temporada. Pode parecer meio óbvio, mas pontos por partida é pontos de acordo com o jogo. Se você tiver 100 pontos em 10 partidas, a sua média vai ser maior do que 120 em 20 partidas. E aí, isoladamente pelas estatísticas, pode parecer super óbvio que o merecedor desse prêmio é o Jokic, porque, né, o cara, pô, fez absurdos. Só que do mesmo jeito que a gente tem um debate, dessa vez não é vinho, tá, gente? Dessa vez é outra bebida. Vinho é pra dar dor de cu. E eu tenho aqui... Eu adoro aquele meme do Raio Santos, é muito engraçado. Só que do mesmo jeito que individualmente essas estatísticas podem ser infladas, tanto pela questão do time estar péssimo, e aí que adianta você ter 50 pontos por jogo se seu time está na 12ª colocação, como no próprio caso mesmo do Russell Westbrook, tem lances que mostram que muitas estatísticas foram farmadas. Um grande exemplo, quando ele estava jogando com o Steve Adams, às vezes quem pegava o rebote era o Steve Adams, mas o Steve Adams dava um tapa na bola ou tirava da disputa para o Russell Westbrook pegar e ganhar a estatística. Isso é super normal, principalmente em jogadores que vão conseguir duplos-duplos ou triplos-duplos, ou a primeira marca na carreira dos times ajudarem. Eu lembro de uma vez até que, se eu não me engano, eu não tô xingando mais. O DeAndre Ayton, nos playoffs, se eu não me engano, o Chris Paul ia conseguir, ou o Devin Booker ia conseguir uma estatística com rebote, ele acabou pegando. Posso ter invertido os jogadores, mas enfim, o vídeo não é sobre o DeAndre Ayton, continuando. E seguindo, pra poder falar um pouco mais da minha opinião, eu quero comparar justamente a importância de cada jogador para o seu time, porque eu gosto muito de um take, que é justamente, olha só que coincidência, o take do J.J. Redick cascando o pau com o Kendrick Perkins, justamente no dia que o Kendrick Perkins falou que o voto do MVP era racista, falando sobre principalmente a importância daquele jogador para o time, sobre como o prêmio de MVP, o jogador mais valioso, é justamente o jogador mais valioso para aquela equipe. Tanto que várias vezes a gente vai encontrar prêmios de MVPs para times que estão melhor classificados na temporada. E é justamente por isso que eu quero trazer a comparação aqui de estatísticas de time agora. E assim, acho que já tá meio óbvio, né? Não preciso falar muito, mas o Nuggets sem o Jokic não é nada, não é time, é peladeiro. Então você pode ver que mesmo tendo grandes jogadores como Jamal Murray no ataque, ou Aaron Gordon, que é um ótimo jogador para a posição dele, ou até mesmo em tocos, que o Jokic aparece com menos de um toco nessa lista, mesmo sendo o pivô do time, dá pra ver claramente o impacto do Jokic quando ele joga no time, porque só em pontos a gente tem o Jamal Murray e o Michael Porter Jr. junto com o Aaron Gordon pra melhorar o ataque do time. Isso daí não tem nem discussão, não vou falar sobre isso. Mas agora olha as outras estatísticas em rebotes. O Jokic pega quase 6 rebotes a mais que o terceiro lugar, que é o Michael Porter Jr. E você pode ver que do segundo para o terceiro, quarto é muito próximo. O Jokic é muito impactante tanto nessa parte dos rebotes, como em assistências, que mesmo tendo jogadores como Westbrook ou Jamal Murray, que é o líder point guard do time, né, o cara comanda o controle da bola, ele tem 4 assistências a mais, justamente pela estratégia de jogo do Jokic, que ele sabe muito bem que quando ele é dobrado, triplicado, quadruplicado, sextuplicado, ele não precisa ter a bola pro time vencer, e ele tem uma visão de jogo que faz o coletivo da equipe se unir. Então mesmo ele sendo o melhor jogador do time, talvez até o melhor jogador desse ano, se ganhar o
MVP, ele sabe que a bola não precisa estar na mão dele, porque até mesmo quando ele entrega a bola, ele sabe aonde entregar a bola e colocar a bola nos colegas dele, pra fazer os colegas dele atuarem, vencerem nos jogos. E aí, roubos de bola, eu vou pular um pouco, eu quero que vocês foquem nessa partida de minutos. O Jokic tem essas estatísticas absurdas, mesmo dividindo o tempo em quadra, tanto quanto o roster, né, a equipe titular do time. Pode ver que ele tem praticamente o mesmo tempo que a segunda estrela da equipe, que é o Jamal Murray, porém seguindo aqui para Christian Brown, Michael Porter Jr., talvez ali o Aaron Gordon, ele não joga tão acima quanto os outros caras, ele tá junto de quadra, junto com todo mundo. E é justamente essa estatística de assistências, junto com do rebote, que você não pode prever onde a bola vai cair, ao menos que você seja o Dennis Rodman, que mostra como ele é o core do time, mostra como o time sem ele, provavelmente todas essas outras estatísticas seriam afetadas. Porque será que com 4 rebotes a menos, o Michael Porter Jr. faria quase 20 pontos por jogo? Será que estando 36 minutos em quadra, junto com Jamal Murray e Michael Porter Jr., será que parte desses pontos que ele entrega para Aaron Gordon, para os outros jogadores da equipe, que fazem eles aparecerem na lista, não tem participação justamente da importância que ele é como jogador para a equipe? E se a gente seguir essa análise para o Oklahoma City Thunder agora, a gente vai ver uma diferença em questão dessa análise. Não existe dúvida que o Shai é extremamente importante para o time, nem ouso dizer que ele não é, porém você pode ver uma grande diferença de estatísticas aqui. Começando de trás para frente, enquanto o Shai também compartilha grande tempo parecido com outros jogadores do time, você pode ver que o terceiro, quarto e quinto lugar já não tem 30 minutos por jogo, mas o Shai tá muito mais próximo dele do que o Jokic tá no lugar, então o argumento aqui sobre tempo e quadra se mantém o mesmo. Olha só que coincidência, na questão de assistências, o Shai não tá tão longe do segundo lugar, que só tem uma assistência, vamos arredondar ali, vai, gera tantos pontos a mais quanto outros jogadores da equipe, e especificamente o outro jogador da equipe, o Jalen Williams, no quesito compartilhado, né, passando a bola pros outros. Porém, se a gente jogar o Shai na questão de pontos, ele faz 11 pontos a mais que o segundo lugar. Então o Oklahoma City é um Thunder que estatisticamente, olhando isoladamente as estatísticas, depende muito mais do Shai com a bola na mão do que ele atuando em outros setores em quadra, porque, por exemplo, enquanto o Shai nem tá no top 3 de rebotes e a assistência dele tá muito próximo de ele ficar em segundo lugar, ele é um cara que lidera o time em pontos pela concentração da bola na mão nele, e ele é muito mais o cara ofensivo do que o cara que preenche o jogo dos outros colegas em quadra. Não que ele não faça isso, mas aqui, isolado pelas estatísticas, aqui a gente pode ver que ele se destaca muito mais quantidade de pontos que se passa pelo ataque dele do que pela distribuição de jogo no outro time. E aí, claro, se você tirar o Shai do ataque, com certeza o Oklahoma vai atacar menos. Porém, se o Nuggets perde o Jokic, não só eles vão ter menos essa pressão do ataque que o Jokic faz, como não vai ter aquela defesa pressionando ele, que faz ele gerar 10 assistências por jogo, que só isso são pelo menos 20 pontos por partida. Ao mesmo tempo que o time vai ter menos presença fisicamente, porque eles vão pegar muito menos rebotes do que com o Jokic, que pega 12 por partida. Entende agora o que eu quero dizer como importância para a peça para o time? Os números mostram que o Shai disparadamente é o melhor pontuador, e sem ele pressionando o ataque, menos cestas vão acontecer. Mas o Jokic não precisa nem pressionar tanto o ataque ou ter a bola da mão para o time dele vencer, porque ele usa de outros artifícios e mais presença em outros cantos da quadra que fazem um time pontuar. Claro, o Oklahoma tá com um desempenho absurdo, como eu falei, o 7º time a fazer 68 vitórias ou mais na história da NBA, e isso faz absurda diferença para um time que tá em 5º lugar da conferência e teve 18 vitórias a menos. Mas como o próprio J.J. Redick falou, é o prêmio sobre o jogador mais valioso. E eu sei que não adianta nada você fazer 50 pontos por partida e 20 rebotes se você joga no Charlotte Hornets. Porém, a gente tá falando do primeiro e segundo lugar para a corrida do MVP. Eu acho que se a gente fala de importância do time justamente pro primeiro e segundo lugar, esse argumento de presença dentro e fora de quadra faz muita diferença. Porque vamos lá, com certeza, o LeBron James para o Lakers é tão importante quanto o Jokic. Mas o LeBron James ficou em 8º lugar nessa corrida. Foi 8º? Acho que sim, já esqueci. E ele não fez um triplo-duplo de média, mesmo levando considerações como equipe, teve 40 anos, enfim. Mas isolando os números estatisticamente, pra mim faz todo sentido falar que o Jokic é mais valioso para o Nuggets, que ficou em 5º lugar com 55 vitórias com 50 vitórias, do que o LeBron, que também ficou com 50 vitórias, o Lakers ali é extremamente importante, mas não fez o triplo-duplo de média, e o Shai, que por mais ter liderado a equipe a quase ter 70 vitórias, ter feito 33 pontos por partida, mas aí o segundo lugar faz 11 pontos a menos, e ele
quadra não faz tanta assistência assim, que significa pontos distribuídos por outras pessoas. É uma parada que requer muita lógica, muito quebra-cabeçazinha e é muito pessoal de uma pessoa pra outra. A minha lógica pode fazer um sentido pra você, e mesmo eu falando o português mais claro que eu consigo, talvez nem se eu desenhar faça sentido pra você. Então é uma parada que vai envolver muito pessoal, muito análise de jogo cada um, e a minha análise pode estar muito errada pra alguns profissionais que vão votar, assim como pode estar mais certa do que alguns profissionais, se eu pudesse conhecer algum deles e conversasse. É uma parada que trabalha muito mesmo a lógica e o encaixe das peças pra você poder chegar no melhor resultado e um resultado que não seja injusto para a pessoa que se merece esse prêmio. E se você é uma pessoa que tem muita lógica e tem bastante habilidade nessa questão de pensamentos e curte números que nem eu faço, uma opção de carreira que você pode seguir é a programação, principalmente se você não perder a oportunidade de participar da jornada Full Stack da hashtag. A jornada Full Stack da hashtag vai guiar desde aqueles que caíram de paraquedas no mundo do desenvolvimento até aqueles que querem ampliar seu portfólio, com a construção do zero de um projeto completo, que vai ser uma réplica do Spotify, passando pelas tecnologias mais populares do desenvolvimento web, JavaScript, React, Node e até linguagem de banco de dados. Tudo vai ser desenvolvido bem passo a passo para você aprender o máximo durante essa jornada, contando também com materiais para praticar e um certificado de participação para você adicionar no seu currículo. Essa oportunidade vai acontecer do dia 5 a 8 de maio. E tudo que você precisa fazer é entrar no site oficial para garantir sua vaga, que você acessa tanto pelo QR Code na tela, quanto pelo link que está na descrição, o que você achar mais fácil para você. E aí um argumento bom para o meu ponto, que envolve tanto essa questão de performance individual, quanto a questão do time ter melhor classificado ou não, é justamente o MVP de 2017. Esse só foi um dos anos que o Westbrook fez um triplo-duplo de média. E ele teve médias absurdas, 10 rebotes, quase 11 rebotes por jogo para um armador, quase mais pontos que o Shai tá fazendo hoje em OKC, quase a mesma média exata de assistências que o Jokic. Porém, muitas pessoas concordaram que o Harden que deveria merecer esse prêmio. Não só porque pontos ele ficou muito próximo e assistências ele foi mais do que o Russell Westbrook, mas também porque naquele mesmo ano, que foi aqui 2017, você pode pegar no Google, o Rockets teve uma campanha muito melhor do que o OKC. Pode ver que enquanto o Rockets teve 55 vitórias, o Thunder teve 47. Não chega a ser quase 20 vitórias a mais, mas é uma diferença grande também de performance. Tanto que no ano seguinte ele ganhou do MVP, ganhou até do LeBron James, esse MVP de 2018. Porém, o maior destaque do Harden foi justamente nas estatísticas que a gente não conversa, que são as estatísticas avançadas. E eu vou ser sincero pra vocês. Esses vídeos de opinião eu falo sobre, né, a minha opinião, meu óbvio. Então tem muitas estatísticas que eu não sei exatamente o que significam 100%. Isso daí é um erro meu, eu assumo, eu admito. Mas eu sempre procuro entender quando eu faço esses vídeos. O problema é que pra algumas delas eu não entendi mesmo procurando. Então, ao mesmo tempo que o James Harden foi o líder de win shares, que seriam vitórias compartilhadas, e também de offensive win shares, que aí são estatísticas bem avançadas, que são justamente quantas vitórias, ó, o número de vitórias que um jogador contribuiu e o número de vitórias que o jogador contribuiu com o seu jogo no ataque. E aí eu tenho uma definição que tá um pouquinho melhor explicada, que é win share é uma medida que é baseado no seu ataque, defesa e tempo de jogo. Uma win share, ou seja, um número desse daqui, uma win share, uma unidade de win share, vale 1/3 da vitória do time. Se o time ganha 60 jogos, há 180 win shares para ser distribuída entre os jogadores. Por isso que, na questão do win shares, pelo menos, muitas vezes a gente vai ver o MVP sendo entregue para o time mais vitorioso. E antes que entre uma questão do debate aqui, às vezes o MVP vai pro time mais vitorioso e na hora dos playoffs eles levam uma coça. Existem vários MVPs que acontece justamente isso. E é até um argumento feito lá na gringa, por muitos fãs, que o que adianta o MVP ser o Jokic se o Shai foi campeão, ou se vai ser o Shai se ele for eliminado na segunda rodada. O MVP de umas finais, então o pessoal que acha, vale mais do que o MVP da temporada. Ele é feito sobre a temporada regular, então sobre os 82 jogos. O playoffs, todo fã sabe que é outro tipo de campeonato. Então durante 82 jogos, o Jokic foi o terceiro na história a fazer um triplo-duplo de média. O Shai fez quase 33 pontos por jogo, 82 vezes, o que é muito difícil. Então eu não vou nem puxar esse argumento dos playoffs ser campeão nesse vídeo aqui, porque realmente é outro prêmio, é outra época do ano, não tem nada a ver. E além dessas estatísticas, o Russ superou o Westbrook em box plus minus, value over replacement by player e player efficiency rating, que aí eu vou ser sincero com vocês. Eu vou deixar o significado de todos eles na tela, porque vai ser bem melhor do que eu explicar e eu não vou saber explicar. Se a gente seguir essa mesma lógica para a temporada desse ano, nas estatísticas avançadas nós temos Shai liderando as win shares, que é absurdamente importante, o Jokic sendo líder em offensive win shares e coincidentemente o Shai sendo líder em defensive win shares, Shai sendo líder em win shares por 48 minutos, o Jokic
Jokic liberando ambos box plus minus e offensive plus minus, sendo o jogador líder de Value over Replacement Player e sendo líder de Player Efficiency Rating. Algumas dessas estatísticas são mais importantes do que as outras, como por exemplo, o win shares é mais importante do que só defensive win shares ou offensive win shares. Box plus minus envolve a equipe, o que eu acho que talvez seja mais importante do que Value over Replacement. Não sei, tô chutando porque conheço pouco, é estatística geral. Mas quando a gente passa pra listagem dessas estatísticas, aí quando a gente não vê somente os líderes, os dois também estão muito próximos um dos outros. Então se a gente começar pela win shares, o Shai é o líder, porém o Jokic tá logo atrás com 0.3 de diferença. Defensive win shares, o Shai é o líder, e o Jokic não aparece nem no top 5, ele tá em 15º. O Nikola é o líder, só que o Shai tá quase um atrás de diferença pro Jokic. Win por 48 segundos, Shai de novo, mas o Jokic por 0.002 de diferença. Value over Replacement, Nikola e Shai disputando. Então com certeza, assim, não tem como a gente dizer que não merecia, assim como a gente também não vai ter como dizer que um merecia mais do que o outro, porque por mais que o Jokic tenha feito de média triplo-duplo, o Shai é tão importante pra equipe quanto, e o Shai está com 20 vitórias a mais. Então essa vai ser um MVP extremamente disputado e acirrado. Mas eu ainda tenho pra mim que o Jokic leva melhor, porque se a gente tem jogadores tão empatados, e enquanto melhor pra um jogador 20 vitórias a mais do que o segundo lugar dele, esse cara não só entrou pra uma lista histórica que raríssimos jogadores vão ter, nem o LeBron James, que é um dos melhores de todos os tempos, do melhor pra alguns, até na frente de Michael Jordan, conseguiu entrar nessa lista. O MVP ainda é um prêmio individual. E se entre dois finalistas, um deles é individualmente mais completo, tanto em estatísticas individuais como pontos e rebotes, e até mesmo estatísticas individuais que envolvem a equipe, como 12 assistências por jogo, 10 assistências por jogo, perdão, eu ainda acho que se a gente vai colocar duas pessoas tão importantes quanto para o seu time, então que o destaque individual vença, e o destaque individual do Jokic atropela o destaque individual pro Shai. O destaque individual pro Shai é muito mais importante pro time ter ficado em primeiro lugar da conferência, o sétimo a ter 68 vitórias na história da NBA. Mas ainda assim não é a mesma coisa que ter um triplo-duplo de média e você sozinho gerar 20 pontos pelo menos, só passando a bola sem fazer um arremesso. Dito isso, minha opinião é Poatan com uma bicuda na cara na revanche contra o Kalaev. Errei de esporte, desculpa. Dito isso, minha opinião é Jokic MVP mais do que merecido e completamente merecedor. Eu posso vir aqui mais uma vez, escolher um dos dois, ter 50% de chance de acertar e errar, mas dessa vez eu sei que eu tô certo, né não, Chorelli? E eu só posso vir aqui hoje, olhar pra essa câmera e dizer tudo isso que eu tô dizendo, graças ao membro do canal, que você também pode virar membro do canal e se juntar essa lista, por menos de uma água gelada por mês. Então para de ser ruim, olha isso daqui, aqui na verdade, tá baratinho, e apoie mais vídeos birutas como esse em troca de várias vantagens, sendo membro desse canal. Mas se você tá até aqui e não tem dinheiro nem pra comprar água, você é obrigado a se inscrever e dar like nesse vídeo, porque você tá aqui até agora, não é possível que você se odeie tanto de ficar num vídeo que você não gosta e ser igual aqueles caras que ficam 20 minutos no meu vídeo pra comentar basquete, esporte de viado, futebol melhor. Eu nunca vou entender esses caras, porque eles têm 200 vídeos do Fred Desimpedidos pra ver e resolvem isso no meu canal que é de basquete. Se você ficou até aqui, comente quem vai ganhar o MVP. Não precisa nem ser uma frase agora, pode ser só o primeiro nome, comente quem, e se você tiver um argumento do porquê, deixa, porque pra mim, eu tô certo e tá todo mundo errado quem falar que eu tô errado. Mas pode ser que você realmente esteja certo ou realmente esteja errado com o seu argumento. Agora eu vou deixar aqui na direção que tá o Batman aqui, o que significa que eu tenho que apontar pra cá, o vídeo que o YouTube acha que você quer ver agora, mas não se preocupe, se ele estiver paia hoje, se eu bato na choreira, ela faz barulho. Esse é o último vídeo que eu postei no canal. Muito obrigado que você ficou até aqui. Eu sou o PsicaBC, minha cor favorita é roxo, e eu tenho vários Legos do Batman, e valeu. Esse daqui tem um motor que é tão realista que ele fica embaixo da moto, não dá nem pra ver ele rodando. Tamo junto, valeu.